Graça e paz, meus amados. Aqui eu me ajeito na minha cadeirinha aqui, tá, meus amados? Que eu trabalho sozinho. Tá? Então eu preciso de uma pessoa para me ajudar, vou orando a Deus. Para me arrumar essa pessoa, para me dar uma força aqui. Amém? Então, meu amado, segundo vídeo do outro lado da cruz. Eu falei para vocês aqui no primeiro vídeo sobre o mundo tenebroso de treva. O mundo do pecado de Adão. O mundo que recebeu a lei de Moisés. E pela lei era condenado e morto. Um povo que não tinha limite. Um povo que não tinha o Espírito Santo. Até aqueles que Deus dava e tirava, dava e tirava. Este povo, com a sua carne tenebrosa, dominou o Espírito. Porque o Espírito tem nojo do pecado. Então estava morto em cada um, mesmo aqueles espirituais. Não funcionava. Só no dia de Pentecoste que ficou definitivamente em cada um de nós. Mas até aí, o povo era ingrato, criminosos, sem fé, rebelde e violentos. A levei para ver se arrumava. Não arrumou. Quanto mais teve lei, despertou nas pessoas a curiosidade de fazer. E aí a lei ia matando, eles iam matando, e o mundo estava debaixo de uma escuridão. O mundo estava em treva. E os filhos de Deus, os escolhidos, nesse fogo cruzado. Às vezes até tinha que matar, para não morrer. Furar, derramar o sangue de alguém. Por mais que ele fosse o escolhido, no mundo que ele estava, era obrigado para se defender. E a lei ia condenando e matando. E o povo violento, com a mão de sangue, matando. Até que um dia, Deus olha de cima para baixo, não vê o justo. Vou ter que mudar. Tenho meus escolhidos neste fogo cruzado. E ele tira a lei. Tira a lei. Traz a graça. Amém, meu amado? Então, esse vídeo número 2. Primeiro te mostra o mundo tenebroso. Para assim você entender a graça. E eu te peço, meu amado, dê o like, como você assistir. Assim eu gostei. Para que possa, quando eu lançar um vídeo, o YouTube, ele leva este vídeo para você. Até o seu celular ou até a sua TV. Para que você assista. A gente não usamos dinheiro. Dízimo, porque ilícito não é de Deus. A gente usamos a nossa boa vontade e o nosso chamado por Deus para libertar ainda hoje o seu povo que estão escravizados. Eles estão na luz, mas as suas mentes nas trevas da lei. Continua em treva, na obediência de um homem que não tem compaixão de vocês. Amém. Um povo que andava na escuridão, na violência, não é treva, inferno, como muitos dizem. Viu uma forte luz, agora vem a graça. Vem Jesus trazer a liberdade, soltar. Tá? A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas, na escuridão, debaixo de uma violência, de um juiz, de um sacerdote
que em tempo de libertar vocês da escravidão, escravizava e matava. Paulo, como saiu para perseguir a igreja, ele pediu carta ao sacerdote para matar os cristãos que seguiam Jesus. E os sacerdotes deram, por isso ele caiu no caminho de Damasco. E lá dos Apóstolos 9 até o 6, 1 a 6 você vai ver. Paulo pediu carta ao sacerdote, homem de dentro do templo, para matar. Hoje, esse sacerdote continua dentro dos templos. Eles não dão carta para matar. Porque vocês já estão mortos espirituais, desobedecendo a Cristo que morreu por você. Que morreu para tirar os pecados. Que morreu para te libertar. Mas o pastor disse que você é pecador miserável. Tem que aceitar Jesus. Então Jesus falhou no dito dos pastores. Continuam matando Jesus. Continua pedindo carta para matar. Porque quando vocês entram para debaixo destes lugares, vocês saíram da liberdade, retrocederam, recuaram, voltaram para o mandamento e de lei e ordenança. Está matando Jesus. Está matando Jesus. Outra vez. Enganado. Pensando que está livre, está cativo. Porque uma pessoa que diz que está livre, dá domingos, 4 horas, 5 horas da tarde, culto começa às 6. Ele tem que pegar um guarda-chuva e sair rebocando 2 filhos debaixo do temporal. E a gente diz para essa pessoa, fica em casa hoje, não vai. Não, não posso. É culto. A pessoa está enganada. Ela não está livre. Ela continua cativa, debaixo da lei, matando Jesus, que libertou. Matando Jesus, que libertou. Amém, meu amado? Voltou para as trevas. Saiu da luz. Vamos lá. Vamos lá para você entender. Colossenses 1,13. Ele nos libertou dos poderes da escuridão. Da escuridão. E nos trouxe em segurança, olha, em segurança, para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou dos poderes da escuridão. Ele tirou das trevas, da mão dos sacerdotes. E nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E você rejeita. Você deixa de acreditar no Filho amado, que morreu e derramou sangue, te libertou, e você volta de novo para a escuridão. Enganado, pensando que está na luz. Enganado. Pensando que está. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz, meu Deus, para mim não. Isso aqui eu não sei o que foi que eu fiz, não, meu amado. Se tornar filho de Deus. Ai, Jesus, ajuda aqui, papai. Ajuda
ver aqui. Gálatas, eu não botei aqui, tá não, mas Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5, tá? Vocês olham aí no seu livro de Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Debaixo da lei. Ó, tá vendo aqui o filho, ó, Deus enviou o seu filho, ó, Jesus, tá? E viveu debaixo, ó, da lei. Jesus, ele se batizou, Jesus, ele fez imposição de mão, Jesus fez um monte de coisa, tá? Guardava os mandamentos, que ele tinha que guardar a lei, porque ele estava debaixo da lei, tá? Ó, debaixo da lei. Você que pensa que tem que fazer o que Jesus fez, porque Jesus fez porque estava debaixo da lei, ele como objetivo teve que guardar a lei. Só que ele é o fim disso aqui, ó. Ele teve que guardar para poder tirar. Ele é o fim da lei. Romanos 10, 4, tá? Ele é o fim da lei. Ele guardou para poder tirar. Você tem que saber como ler a Bíblia. Ah, eu tenho que guardar a lei porque Jesus guardou a lei, como está lá em Mateus 5, 17, tá? Não pense que eu vim destruir a lei, mas a cumpri-lo. É claro que ele veio cumprir a lei. Por isso ele teve que fazer tudo. Lembra do batismo dele? Como ele se dirigiu a João, batizando no Jordão? Foi o que João disse. Tu que devia me batizar, agora vem para eu lhe batizar? Foi o que ele respondeu. Batiza-me, João, para que em mim se cumpra tudo aqui, ó. Toda a justiça, toda a lei. Porque se você ficar pegando uma coisa e outra e comparando uma com a outra, porque Jesus fez, você não vai entender a Bíblia nunca. Ele cumpriu a lei, que ele estava debaixo da lei. E para implantar a graça, como nós, os filhos que estavam no mundo tenebroso, da escuridão, debaixo das trevas da lei, debaixo de morte, nós morríamos e nunca que guardava a lei. Que nós tropeçávamos em um fio. Ele não tropeçou. Viu lá que eu li no primeiro vídeo? Que quem fosse guardar a lei e tropeçasse em um ponto era de toda a lei, o único que não tropeçou foi Jesus. Então ele teve que cumprir para poder ele tirar a lei e trazer a graça com toda a justiça. Com toda a justiça. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos tornar filho de Deus. Então ele nos libertou para nós se tornar filho de Deus. Você que diz que é filho de Deus e não se libertou da lei, você é mentiroso. Você não é filho de Deus. Como que ele veio te libertar? Para ao 5. Gálatas 4, 5. 4 e 5. Tá? Aqui é o 5. Para libertar o que estavam debaixo da lei, a fim de que nós nos pudéssemos nos tornar filho de Deus. Pudéssemos se tornar filho de Deus. Se tornar filho de Deus. Se você retrocede, ele que já te libertou, que estava debaixo da lei, tá? Para libertar o que estava debaixo da lei, e você volta para a lei, você se torna não ser filho de Deus. Você está debaixo de uma maldição. Espero que você entendeu. Você que abre a boca e diz, mas Jesus se batizou? Para cumprir toda a justiça. Para cumprir toda a lei. Só ele tem que fazer isso.
que ninguém cumpriu a lei. Ele, para implantar a graça, ele teve que cumprir a lei com toda a justiça. A lei era aplicada por Deus ou pelos homens? Comentário. Meus comentários. A lei era aplicada por Deus ou pelos homens? Pelos homens. Quando Deus tira a lei, te tira das mãos dos homens. Porque quem aplicava a lei era Deus. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando por que a Bíblia fala a lei de Deus e por que a Bíblia fala em outros cantos a lei de Moisés. Por que a Bíblia fala a lei de Deus e por que a Bíblia fala a lei de Moisés. Por que Jesus, nos seus milagres, nunca disse para os que foram sarados: vai e mostra para os sacerdotes a lei de Deus. Não, vai e mostra para os sacerdotes a lei de Moisés. Todo canto Jesus falou da lei de Moisés. Porque Deus, meu amado, ele mandou 10 mandamentos. Esse sim, os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Êxodo 20. E os mandamentos de Levítico 11 a 22 não é mandamento de Deus, foi mandamento de Moisés. Mas aprovado por Deus. Deus não tinha deixado. Mandamento de Moisés. Porque Moisés tinha raiva daquele povo murmurador. Por isso Moisés, quando subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos, ele não aceitou que ninguém subisse com ele. Porque ele trouxe os 10 mandamentos e depois ele mandou 603 mandamentos. E esses 603 mandamentos, você vai ver lá na frente que não agrada a Deus. Por isso Deus não quer sacrifício. Está entendendo o mistério? Precisa vocês aprender a Bíblia. Se vocês puderem ler com a gente, escutar a nós direitinho, vocês vão aprender. Que na igreja não ensina. Não ensina. Isaías 29, 1 a 3. Isaías 29, isso aqui é Isaías 29, 1 a 3. O Senhor diz: este povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, né? Cada louvor bonito, com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Religião que eles praticam. Religião que eles praticam. Não passa de doutrina, ensinamento humano. Ensinamento humano. Vamos lá. Que eles só pensam repetir de cor. Só muda de cor. Ou repete a cor. Mas continua o mesmo povo debaixo da lei. Doutrinas de homem. Mesmo povo. Tá? Isaías 29, 13. Eu falei 1 a 3, 13. Tá? Continua liberto por Jesus, mas os seus pensamentos, suas memórias, sua mente retrocedem à lei.
que você crê em um templo que é feito de pedra e nenhum homem, se ainda hoje o seu tutor, ainda hoje se os que fazem, que lhe apresenta a Deus. E homem hoje não precisa mais representar a Deus. Você é representado pelo Espírito Santo que está dentro de você. Mas você está hoje na graça, só muda de... Repete a cor. Continua do mesmo jeito. Não é assim que está o povo enganado, pensando que está com Deus? Vamos lá. 1 Coríntios 7, 23. 1 Coríntios 7, 23. Presta atenção isso aqui. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se torne escravo de seres humanos. Repetindo a cor. Deus te tira da mão de um sacerdote. Não foi isso? Deus lhe tira da mão do sacerdote. Porque quando Deus tira a lei, Jesus é o fim da lei, ele também é o fim do sacerdote. Ele tira nós da mão do sacerdote. Guarda lá Isaías. Não foi? Deus comprou vocês por um preço de quê? De sangue. Não foi pelo preço de real, pelo dízimo. De sangue. Portanto, não se torne escravos. Escravo, ele já te libertou de seres humanos. Quando você, que já foi liberto, que Deus já tirou a lei, tirando você da mão do sacerdote, e você retrocede para a mão do sacerdote, que o pastor hoje, o sacerdote hoje é o pastor. Você está de novo voltando a ser escravo de seres humanos, meu amado. E acha que nós que estamos desviados. Vocês estão dentro de uma igreja, estão desviados. Todo crente que está dentro de um templo, na mão de um homem, com doutrina de homem, você está desviado de Cristo. Vamos lá. Mais uma vez. Gálatas 1:10. Ó, Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas, dos homens, das pessoas? Não, não. O que eu quero e a aprovação de Deus. Que eu quero é a aprovação de Deus. E você, para ter a aprovação de Deus, você não depende disso aqui, ó, de pessoas, de homem. Será que agora estou querendo agradar as pessoas, aos homens? Agradar as pessoas? O que acontece? Essa palavra aqui é tremenda, meu amado. Quando você levanta e vai para um templo, você está agradando a Deus? Não, está agradando as pessoas. E se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então você está debaixo de um engodo, debaixo de um engano, pensando que está agradando a Cristo e não está agradando. Presta bem atenção. Marca esse versículo Gálatas 1:10 e lê texto e contexto. Para pensar que nós estamos lendo o versículo morto. Está aqui, ó, para vocês ler texto e contexto e tirar a dúvida de vocês. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas, de homem? Não, não procuro aprovação de homem. Eu não preciso de aprovação de homem. Homem não prova ninguém. Já foi tirado da mão deles. Ou que eu quero a aprovação de Deus. Que eu quero, ó, não. Ou que eu quero é a aprovação de Deus, não de homem. Será que agora estou
querendo agradar aos homens, às pessoas. Se você estiver querendo agradar, o que é que as mulheres fazem os homens? Pegam a Bíblia assim, debaixo da chuva e o guarda-chuva para a igreja. Agradar a Deus, nós sabemos que Deus não está lá mais, Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Então, ele está agradando as pessoas. E se você estiver agradando as pessoas, você não é servo de Cristo. Eu não seria servo de Cristo. Eu não seria servo de Cristo. Você está no engodo, você está enganado. Você pensa que é abençoado, na verdade você está amaldiçoado. Vamos lá. Jesus não morreu por todos. Ele veio para os seus escolhidos, antes da fundação do mundo. Meu amado, Jesus não morreu por todos. Jesus veio para os seus escolhidos. E se Jesus, ele veio para os escolhidos, e você não é escolhido dele, na verdade você está perdendo tempo dentro da igreja. Porque ninguém conserta aquilo que ele fez torto. Ninguém. Eclesiastes 7:13, lê lá. Está atento à obra do Senhor? Pois, quem endireitará aquilo que ele fez torto? Ninguém. Ninguém. Eclesiastes, Provérbios 16:4. Provérbios 16:4. Fala assim. Ele fez o ímpio para o dia do mal. Ele fez o ímpio para o dia do mal. Romanos 9:22. Há vaso de honra e vaso de desonra. E ele suportou com paciência os filhos da perdição para o dia do mal. Ele suportou com paciência os filhos da perdição para o dia do mal. João 17:12. Ele está orando intercedendo pelos discípulos. E ele diz ao Pai: aqueles que tu me deu, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumpra a escritura. Aqueles que tu me deu, Pai, nenhum deles se perdeu. Lê lá para tu ver. João 17:12. Senão o filho da perdição, para que se cumpra as escrituras lá do Éden. O filho do homem que mordia o calcanhar. Traição. Judas. Então, se você pensar, se você entrou numa igreja, porque vai mudar o teu plano, vai ganhar salvação, se você é de Deus, sim, você está salvo, não precisa de igreja. É dentro de casa, onde você tiver. A igreja é o céu, é sem teto, é sem fronteira, é sem parede. E se você é dos filhos da perdição, a igreja não te muda. Não vai, o homem não tem nenhuma força para mudar aquilo que Deus fez. O homem não tem poder de mudar aquilo que Deus fez. Vamos lá. João 15:16. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Me escolheram. Pelo contrário. Foi eu que os escolhi para que não os dê fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe deu tudo o que puderem
pedires em meu nome. Vai lhe dizer tudo que pedir em meu nome. Então, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, foi eu que os escolhi. Para de chamar homem de pai da fé. É maldição. Para de chamar homens pai da fé. É maldição. Não foi o vizinho que ganhou você para Jesus. Não foi o obreiro que ganhou você para Jesus. Não foi o pastor. Você já era escolhido. Escolhido. Foi eu que os escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja vive debaixo do engodo, debaixo da mentira. Por isso a graça é o evangelho da verdade. Marcos 13:20, Marcos 13:20. Porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Abreviar o mundo, meu filho, não é encolher o tempo, tá? Igual parou o sol do Josué. Abreviar é diminuir o tempo de sofrimento, é ajudar os sofrimentos, tá? O tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu, você é escolhido de Deus para salvar, você é escolhido para salvar. Esse tempo já foi diminuído, já aconteceu dentro da tribulação. Foi por isso, né, que veio o evangelho pregado dentro da tribulação para tirar aqueles que crê, era salvo, era diminuído o seu sofrimento. Já, aqui está, esse tempo já foi diminuído, já foi, não vai ser diminuído, igual muito está esperando a tribulação. Já foi diminuído. Aquilo que já foi, não vai ser, já aconteceu. Por causa do povo escolhido. Nem todo mundo é filho de Deus. Aquele que se escolheu antes da fundação do mundo. Antes. 2 Tessalonicenses 2:13. 2 Tessalonicenses 2:13. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. Eita, olha que coisa linda. A quem o Senhor ama. Pois Deus os escolheu. Escolheu. Escolheu, pastor. Foi Deus que escolheu. Como os primeiros a ser salvo, como os primeiros a ser salvo, pelo poder do Espírito Santo e pela a fé que vocês têm na verdade, a fim de se tornar vocês aos seus próprios dedicados, ser um povo dedicado, um povo santo pela santidade de Deus. Já foi escolhido, já foram os primeiros salvos, já foram salvos. Isso já aconteceu. 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito. Tem que ir para a igreja, fazer campanha, cantina, sair pelo mundo pregando. Por causa do que temos feito. Não foi por causa do que temos feito. Não vale nada nossos fazeres. Não vale nada nossas obras religiosas. Não vale. Obra religiosa não vale nada. Mas, porque este era o seu plano. Este era o seu plano. Por causa da sua graça. Da sua graça. Ele nos deu essa graça
por meio de Cristo Jesus. Antes da criação do mundo. Não foi hoje quando você entra na igreja, meu amado. Antes da criação do mundo. Essa graça que nos salvou. Não é hoje. É antes da criação do mundo. Deus já tinha te escolhido. Lembra do que ele disse para Jeremias? Aquele é exemplo para hoje. Lembra? No ventre da tua mãe te santifiquei. E antes de sair da madre, te construí como profeta às nações. Deus já conhecia. Jeremias 1, 5. Deus já conhecia. Todo o plano de Deus foi antes da criação, não é hoje, 2021, que você vai aceitar Jesus. Heresia, heresia, heresia. Aceitar Jesus em 2021. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos predestinou. Nós já era dele antes da fundação do mundo. Estamos aqui de passagem, diz Paulo, a nossa cidade não é aqui. Vocês viram antes da cruz. Antes da cruz. O pecado e a lei que condenava e matava. Acabou. Acabou. Romano 3, 19 e 20. Romano 3, 19 e 20. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivam debaixo da lei. Isso é a fim de que todos parem de ser justificados e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Do julgamento de Deus. Gosto muito dessa versão bíblica. Do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então, essas que sabem, não é isso que fala nas igrejas, a lei faz, essas que sabem que são pecadoras, elas estão debaixo da lei. E não é aceito por Deus, porque Deus já tirou a lei. E quando você volta para a lei, o que é que faz? Não faça isso, não faça aquilo, não corta o cabelo, não veste comprido, não bota bermuda, não jogue futebol, não ande com os ímpios. Se tu não tem domínio próprio, tu não é capaz de se salvar por Deus. Você é um piolho, vai com os outros. Você está para ser um exemplo na vida dos outros. E você, para ser exemplo na vida dos outros, tem que se esconder? Tem que se esconder? Ou os outros têm que ver em você a luz? Se botar a luz debaixo de uma cama, diz Mateus, tem que começar a luz a iluminar? Não. Você não tem que ser o sal da terra? E a luz dos que estão no mundo? Sim. Como que você vai ser o sal, vai ser a luz, com sua candeia, debaixo de um alqueire, debaixo de uma cama? Mas para as igrejas, você não pode se misturar. Ela tem que ensinar você a se comportar. E se você não for estar junto com o pessoal que também é de Deus, simplesmente está afastado, como que você vai exercer o ministério da reconciliação? Você escondido debaixo de um alqueire, de uma cama. Saia de debaixo da cama. Saia de debaixo do templo. Saia de debaixo do telhado. Mostra você a um povo ingrato e rebelde, que você é exemplo na vida deles. E assim você prega o evangelho sem palavra. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó, tá vendo essa Bíblia?
que ninguém gosta de usar. Essa Bíblia é a Bíblia traduzida, a Bíblia linguagem de hoje. Uma Bíblia que já traz para você, que mais se aproxima do original. Essa Bíblia aqui, que mais se aproxima do original. Se você ler, eu tenho tanto como duas, ó. As duas é a mesma, ó. Tradução. Eu pego de cá que tem a letra maior. Tá bom? Se você vai pegar esta Bíblia aqui, licença, vou mostrar para vocês. É a minha Bíblia que eu gosto de ler também. Mas eu tiro a dúvida com essa aqui. Que essa Bíblia do padre Manuel Ferreira de Almeida, ela tem muito versículo distorcido. E se você não ir por essa daqui, você acaba falando algo, distorcendo a palavra de Deus. É muito, meu amado, não é pouco não. Essa Bíblia foi traduzida pelo padre, o padre Manuel de Almeida, Francisco Manuel de Almeida. Ele é um padre, é católico. Como que vocês criticam a Igreja Católica usando a Bíblia quase católica, traduzida por um padre? Será que ele não puxou sardinha para sua lata? É que a Bíblia é errada? Não. Às vezes, o sentido da palavra é a mesma, mas distorcida. Como você vai aqui, ó, é totalmente diferente do que está escrito. É aquele assunto diferente. Por isso, é bom você ter essa Bíblia, ó. Para você tirar dúvida. Se você tiver dúvida aqui, ó, vai nessa aqui, que essa aqui corrige a dúvida. Amém, meu amado? E, ó, eu ainda tenho a Bíblia hebraica traduzida, ó. A Bíblia hebraica traduzida. Aqui sim eu tiro todas as dúvidas. E o dicionário. Você, para fazer o estudo, tem que ter um dicionário. Mas as pessoas que só estudam a Bíblia Manuel de Almeida, do padre Manuel de Almeida, eles querem aprender a gente, dizendo que sabe tudo. Meu amado, venha para cá. Venha para o meu estudo, senta aqui. Traga a sua Bíblia, padre Manuel Ferreira de Almeida. Manuel Ferreira de Almeida. Traga essa Bíblia aqui, para me te derrubar somente com essa aqui. É o que você está vendo aqui. É o que você está vendo aqui. Por isso vocês duvidam tanto da gente, pregando mensagem na Bíblia errada. Se tem uma Bíblia hebraica traduzida, se tem um dicionário. A gente fazer um estudo desse aqui, meu amado, não é eu pegar a Bíblia e já fazer, não. Eu passo dias estudando e fazendo pesquisa, e lendo nos meus livros e vivendo. Entendeu? Então tá aqui, ó. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivam debaixo da lei, isso a fim de que todos parem de se justificar. E a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento. Pela lei, bom, é por isso que julgam você. Pela lei, você é condenado. Pela lei, você está debaixo do pecado. Pela lei, você é um miserável. Mas pela graça, você é um filho de Deus. Vou te mostrar. Pois, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que você manda. Aqui está distorcido, ó. Ninguém é aceito por Deus debaixo da lei.
Agora, como é que você está na igreja? Mentindo que está liberto, indo ao culto apóstolo todos os dias? Está liberto? Tendo que ir à campanha de jejuar pela igreja, você está liberto? De se consagrar? Depois que você é salvo, você tem que se consagrar. Você já é consagrado pelo novo e vivo caminho que ele consagrou. Vamos lá. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Está vendo? Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. É isso que a igreja tem que fazer para vocês. Isso aqui é revelação. Fé em Jesus Cristo. E não por fazer o que a lei manda. Se você faz o que a lei manda, você não é aceito por Deus. Se você manda, se você está debaixo de ordem da igreja, você está debaixo da lei, meu amado. Mas sabemos que todos não são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo. E não por fazeres o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus. Aceito por Deus. Se você está na mão do pastor, você não é aceito por Deus. Aqui está dizendo que você tem que estar numa igreja. Aqui está dizendo que você tem que ter um tutor. Aqui está dizendo que você tem que ter um apóstolo. Não. É pela fé em Jesus. 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 E para você ter fé em Jesus, você precisa de um homem. Então você é piolho? Come na cabeça dos outros? Ou a fé não foi implantada em você, como diz Efésios 2,8? Você é salvo pela graça, pelo meio da fé. Você, para ter essa fé, depende dos outros. Você está debaixo da lei, está separado de Cristo. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, aleluia. E não por fazermos o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus, em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus, pela nossa fé. Pela nossa fé. Gente, eu estou repetindo isso aqui. Pela nossa fé. Pela nossa fé. Isso não depende de pessoas, depende de Jesus Cristo. E você, para se depender de Jesus Cristo, você é o templo de Deus. Ele está dentro de você. Você não precisa de homem. Não precisa de homem. Seremos aceitos por Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. E não por fazermos o que a lei manda. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faz aquilo. Ah, pois, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Acorda, povo. Acorda, povo. Sai da maldição. Você viu o que eu disse no primeiro vídeo? Que a lei era aplicada por Deus ou pelos homens? Pelos homens. A lei foi dada por Deus e aplicada pelos homens. Quando Jesus tirou a lei, ele tirou essa aplicação da mão dos homens. Se você volta a essa aplicação da lei, está dizendo aqui, ó, você está caído da fé. Está fora de Cristo e não é aceito por Deus.
Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Cristo já tirou. Cristo já tirou. Gálatas 3, 10 a 13. Escuta bem aqui, meu amado. Gálatas 3, 10 a 13. 10 a 13. Gálatas 3, 10 a 13. 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição. Viu o que eu falei para você? Fuja da maldição. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas diz: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Eu estava mentindo para vocês ou estou mostrando dentro da Bíblia? Em crentes, está debaixo da maldição de Deus. Será que vocês obedecem 613 mandamentos? Será que vocês obedecem? Se não obedece, está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Meu amado, isso é forte. O 11 aqui é forte. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras diz: viverá por ela quem por meio da fé. Por meio da fé. E é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E os que estão debaixo da lei não é aceito por Deus. Se tu se batiza, se tu toma ceia, se tu faz campanha, se tu jejua, tu está debaixo da lei. Tu não é aceito por Deus. Tu não tens fé. 12. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Viverá por ela. 613. Agora, se tu quiser, está dentro da igreja, debaixo de mandamento, não faça, não toque, não coma, não faça isso, não faça aquilo, você está debaixo da lei. Você vai ver que a lei manda. E não é aceito por Deus. Porém, Cristo tornou-se maldição por nós. Nos livrou da maldição imposta pela lei. Já nos livrou. Mas se você volta para dentro do templo, você volta para a maldição. Você não está livre da maldição. Como diz as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Maldito. Jesus já te livrou da maldição. Jesus já tirou você debaixo da maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar. Quando você retrocede, que você volta para a lei, você torna a trazer Jesus debaixo da maldição. Você torna a matar Jesus pendurado na cruz. Está entendendo? Então, meu amado, vocês que estão dentro de um templo, os pastores têm que reaver. Aprender a ler Bíblia. Aprender a ler Bíblia. Os pastores têm que saber. Ai, Deus. Isaías 53:12. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa.
junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso, Ele levou a culpa dos pecados de muitos, não foi de todos, logo que eu vou falar para vocês, de muitos. E orou, pedindo que eles fossem perdoados. Aquele não tinha vindo ainda. Ele já veio levando o pecado de muitos, dos escolhidos, dos deles, dos filhos dele, e orando para que fosse perdoado. E foi todos perdoados até o ano 70. Não é todos, é muito, e muito não é todos. É só os dele. Ele veio tirar o deles da maldição. Ele veio tirar o dele da escravidão. Ele veio tirar o deles da lei. Ele veio tirar o deles, salvar da morte, perdoar os pecados e libertar. Vocês que estão não libertos, não aceitem esta palavra. É mais clara que tudo. Você é de um dos muitos que não foi perdoado, que não foi derramado o sangue. Ele, você. Mateus 1, 21. Ele tirou uma... ela terá um menino. Ela terá um menino e você porra nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo, não é todo, é o seu povo, não é os judeus. Judeus era o povo dele na carne, nem todos. Agora, depois que ele morreu, ele já fez a paz de judeus com nós. Então, no Espírito hoje somos a igreja, somos o povo dele, tá? Então, ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele morreu, já perdoou o povo do pecado dele. Ele já fez a paz de gentil e judeus. Ele veio para o seu povo, todos aqueles que crêem. Mateus 10, 1 a 6. Mateus 10, 1 a 6. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e seu irmão, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem: não vão aos lugares aonde vivem os não-judeus, os gentios. Quem não é judeu é gentil. Não judeus, não vai aos gentios. E nem entre nas cidades dos samaritanos, gentios, de samaritanos. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Do povo de Israel. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tiago, Evangelho. Mateus, Evangelho.
Vamos lá. Vamos lá. Cadê João? Tá aqui, tá aqui. Deixa eu botar para vocês certinho aqui, tá? Certinho para vocês entenderem. Pedro, Evangelho. Tiago, Evangelho. João, Evangelho. Evangelho. Tá? Mateus, Evangelho. Então aqui entra mais Judas, não Iscariote, Evangelho. Aqui entra mais, que não está aqui, Lucas, Evangelho. Evangelho. Tá? E Marco, Evangelho, não se encontra aqui. Mas foi todo antes da cruz, antes da ressurreição de Jesus. Esses homens foram enviados aos gentios? Não. Olha o que diz aqui, ó. Não vão após lugares aonde viva os não-judeus, gentil. E nem entre nas cidades dos samaritanos, gentil. Não é para eles entrar. Lembra que o próprio Jesus pregou aqui? Mas Jesus também veio para os judeus. Ó, o 6. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas por o povo de Israel, do povo de Israel. Agora, vou fazer uma pergunta a você, meu amado, que está me vendo este vídeo no YouTube. Você é ovelha perdida da casa de Israel ou é gentil? Porque ovelha perdida era só uma redondeza ali de Israel ali. Você vê aí, Deus samaritano é judeus, é gentios. E a ordem de Jesus? É uma ordem que ele dá. É para pregar para nós gentios, os discípulos? E por que você come a palavra de Mateus, de João, de Lucas, de Marco? Sendo que ele, de Pedro, que eles é apóstolo do gentil. Você está vendo aqui, falta um. O de número 13 está aqui? Paulo está aqui? Não. Esse sim é apóstolo de judeus e de gentil. Esse sim foi enviado ao mundo todo. Mas os judeus respeitou a ordenança. Só para aquele povo circunvizinho de Israel. Mas o que é que a gente come hoje nas igrejas, amado? Vocês. O que é? A palavra do Evangelho ou do Velho Testamento, que já foi abolido por Cristo. Cristo é o fim da lei. Ou vocês estão debaixo da lei, ou debaixo dos livros históricos, dizendo que é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Judas. São livros históricos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para dizer a eles que é chegado o reino de Deus. E que o Messias, tanto falado por os profetas, já estava aí. Era isso. E o que passava disso era a ordenança de Jesus, explicar aquilo que Jesus sabia. Jesus sim era profeta. Tudo que Jesus falava, ele escrevia. Tribulação, naqueles dias. A volta dele, naqueles dias. A queda do templo, naquele dia. Os falsos profetas, naquele dia. O pecado que estava solto, que estava acabando, estava tirando. Era isso. Por isso você vê nestes livros históricos muito pecado. Quem estava ali fazendo a transição da lei do pecado para a graça, onde viu o perdão dos pecados, que trazia condenação. Mas os pastores não sabem disso. Porque eu não botei aqui Mateus 25. 15, tá, meu amado? Faltou botar aqui Mateus 15, 24, tá? Só tá o 24, não botei o 15. Mas é Mateus 15, 24, tá bom? Lê lá. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aqui ele andava circunvizinho de Israel, e se tinha ali lugarzinho de gentios, ele é Jesus. Ele falava, mas
O apóstolo do gentil ainda vai vir, não está aqui no meio desses apóstolos. Muito tempo depois que ele morreu e ressuscitou, foi que ele levou para o céu e mostrou para ele as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem. Os outros apóstolos tudo não viram, não estavam debaixo, o sacerdote não estava debaixo dos templos, mas o evangelho que trouxe a Paulo, o ouvido não ouviram, os olhos não viram, nem subiu o coração. É um evangelho que estava oculto antes da fundação do mundo, só para Paulo e Paulo para o evangelho eterno, a revelação, ao qual as igrejas negam e não pregam. Só traz para vocês comida estragada aqui. Já acabou. E já acabou. E Deus veio chamar somente os escolhidos, tá, meu amado? Somente os escolhidos. Somente os escolhidos, tá? Vamos lá. Mateus 26. Mateus 26, trabalhei aqui, né? Eu mudei. Mateus 26, 28, ó. Porque isso é o meu sangue, que é derramado por favor de muito, é de todos. Muito é todos? Muito é todo? É só os filhos deles escolhidos. De muito. Para o perdão dos pecados, né? Do pecado. E o sangue que garante a aliança feita por Deus como o seu povo. Você viu aí, ó? Com o seu povo. Seu povo. Aqui não é os judeus, seu povo. O seu povo é todos escolhidos. Fim do mundo foi na morte de Cristo. Como ele foi as partes mais baixas da terra. Pregou para os mortos. Ele subiu, levou cativos cativeiros. Fez o juízo. Foi o fim de uma era. Aí entra a era. Derrubou o templo. O templo empatava. Aí foi o fim daquela era, o fim do mundo. Aí veio o mundo espiritual. Esse não tem mais fim. É o mundo eterno. E o evangelho é o evangelho eterno que ele revelou a Paulo. Não para aplicar, para nós aprender as maravilhas que ele conquistou com a morte dele na cruz. Antes da cruz, ele não tinha conquistado. Ele estava batalhando para conquistar e mostrando ao povo. Chegou o tempo do fim. Por isso que eu disse, chegou o fim. Chegou o tempo do fim. Fim da lei. Fim da carne. O começo de uma nova era espiritual. O reino de Deus na terra. O Espírito entre nós. Tudo está julgado. Quem é de Deus, morre e vai para o céu. Quem não é de Deus, morre e acaba. Também não sofre. Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, muito não é todos, para o perdão dos pecados. Não tem mais pecado. O pecado que trazia condenação foi pregado na cruz. O sangue que garante a aliança é este sangue que ele tomou pela última vez. Este sangue ficou sendo representado até a queda do templo, porque o templo estava de pé e o sacerdote dentro do templo fazendo os sacrifícios. Até lá esse sangue era em memória. Derrubou o templo, acabou o sacerdócio. O sangue não é mais memória, agora é realidade. O sangue de Jesus hoje não funciona mais. Já funcionou, já garantiu para você o perdão e tudo foi mudado. Foi isso que ele veio garantir. Negócio de tomar Santa Ceia todos os dias é matando Jesus de novo. Ele já morreu. E as igrejas matam todo dia e todo final de mês dá o sangue dele. E o corpo para todo mundo comer. Para todo mundo comer. Os homens até hoje não entenderam que o pão e o sangue que era tomado e o pão não é o pão. Ele fez uma simbologia pela última vez. Esse é meu corpo, que vai ser furado. E esse é o meu sangue da nova aliança, que já aconteceu. Mas os homens já estão esperando a nova aliança. Tem que tomar o sangue da nova aliança todo mês, porque Jesus mentiu, ainda não foi feita aliança. Igreja cega.
igreja cega. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, é o que eu estou dizendo, muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim. Foi 2000 anos atrás, acabou, chegou o fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Sacrifício de si mesmo, a morte, crucificado na cruz. Ele já confirmou a nova aliança, já perdoou o pecado e o mundo já chegou ao fim. Fim daquela geração, fim daquele ministério, fim daquela lei, fim do templo. E o pessoal continua erguendo o templo para a sua própria destruição. Antes da cruz, nós éramos pecador. Agora, depois da cruz, somos perdoados pelo seu sangue. Se você diz que não está cheio do pecado, este sangue não fez efeito na tua vida. E não vai fazer jamais. E já foi perdoado. Paulo viveu a transição. Lembra que Paulo viveu antes da cruz? Junto dos discípulos. Entrou no templo. E Paulo viveu depois da cruz. Paulo foi o último daquele lugar. Por isso Paulo foi chamado. Porque Paulo podia fazer os dois lados. Antes e depois da cruz. Quando Paulo fala que era um pecador, que ele era um dos mais miseráveis, ele está falando antes da cruz. Que ele era um dos mais miseráveis. Quem diz que me livraria dessa morte? Do corpo dessa morte? Antes da cruz. Depois da cruz ele fez isso aqui, ó. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É pecador? Não. Ele já morreu. Já perdoou os pecados. Então ele morreu em nosso favor quando nós éramos. Se nós éramos, não é mais. Só os crentes que são pecadores, eu não sou. Pecado que trazia condenação, Jesus já tirou. Meu pecado na carne não paga as consequências, mas não tira a minha salvação, que não me traz mais condenação, que ele já tirou o pecado que trazia condenação. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, não por da igreja, tá? A igreja tem que tomar Santa Ceia para perdoar os pecados. Aqui está dizendo que tem que tomar Santa Ceia, ouviam, tá? Não está debaixo do pecado. Aqui está dizendo que você tem que aceitar Jesus, se não está debaixo do pecado. Aqui está dizendo que você tem que ir para a igreja todo dia, se não está debaixo do pecado. Vocês que fazem isso, sim, continuam debaixo do pecado. E uma coisa eu afirmo para você, igreja. Jesus jamais morrerá em seu lugar outra vez. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Nós somos já pecadores justificados, coisa que vocês não entendem. Vocês têm que esperar o pastor lhe justificar. Vocês têm que fazer vigília e campanha para ser justificado. Mas eu já fui justificado pela morte de Jesus. Não preciso fazer mais nada, que ele não falhou, ele não mentiu, ele é santo, ele é o meu Deus e eu acredito nele, pois eu vivo pela fé. Vocês que não vivem pela fé, têm fé no pastor. Eu não tenho fé no pastor. Aí de Hebreus 10:16-18. Este é a aliança que farei com eles, todos nós, os filhos, com eles. Depois daqueles dias, que dias é esse? O dia da tribulação, daquela do tempo, o fim do mundo,
depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias é o fim. Foi quando tudo mudou. É a nova aliança. O fim é o término de uma aliança e o começo de uma nova aliança. Aqui fala disto. Mas vocês não vê. Por isso você pensa que a Bíblia nossa é diferente. Mas está na sua, meu amado. Lê. Está aqui, ó, para você ver, ó. Hebreus 10, 16 e 18. Este é a aliança que farei com eles depois daquele dia. Já fez. Diz o Senhor. Empurrei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Salvação hoje é da mente para despregnar da lei que está pregnada, mesmo nos escolhidos. Mesmo nos escolhidos, tá? Já para poder implantar essa nova lei de Deus, que é o amor nas mentes, acrescenta dos seus pecados e iniquidade, não me lembrarei mais. Só as igrejas. A gente fala muito das igrejas. A minha esposa fica brava que eu falo das igrejas. Como é que eu não vou falar? Não me lembrarei mais. Aonde essas coisas foram perdoadas? Jesus morreu ou não morreu? Perdoou ou não perdoou? Foi sacrificado por isso ou não foi? As igrejas sabem que foi. Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Não há mais necessidade de sacrifício. E por que vocês vão para o monte? Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. E por que vocês fazem vigília? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E por que faz campanha? Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. E por que tem que congregar? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por que vão para o monte? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E por que tem que se batizar? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E por que tenho que tomar Santa Ceia? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E por que tenho que pagar o dízimo? Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então vocês estão retrocedendo a lei e não estão acreditando em Cristo, está debaixo da lei, estão caindo da fé, está separado de Cristo e debaixo de maldição. Gálatas 2, 16 a 18. Gálatas 2, 16 a 18. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Jesus, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Não, mas o filho é do pastor, da mulher do pastor, se une com o pastor, é família do pessoal do pastor. Mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé. Não é por obra, pela fé em Cristo. Em Cristo. Não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. E por que vocês estão debaixo de mandamento, debaixo de doutrina, debaixo de lei? Se você disse que não está, é mentiroso. Porque vocês não faltam numa Santa Ceia. Vocês não faltam em um culto. O coração de vocês fica triste quando não vai para o monte. Vocês não estão justificados. Vocês estão atrás de justificação. E o pastor não justifica, e nem a lei justifica, e nem a ordenança justifica. Mas sim, vocês já são justificados em Cristo, que morreu para nos justificar. Se, porém, procurando a ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? Responde, de modo algum. Se ele já perdoou o pecado, como que vocês agora dizem que é miserável o pecador e procura Cristo para ser justificado do pecado? Vocês não creem em Cristo, olha o que acontece, ó. Se procuro
Se reconstruo, o que destruí, provo que sou transgressor. Se ele perdoou o seu pecado, mas vocês procuram a construir o que ele destruiu, prova que somos pecador, porque transgressor, porque não acreditamos na morte e ressurreição e no perdão do pecado. Então você é um miserável. Você é prova que é desgraçado, transgressor. Para você não tem jeito, meu amado. Não foi implantada a fé em vocês. Não tem jeito. Você sabe que Cristo morreu para lhe justificar. Derramou o teu sangue para lhe justificar. E você procura Cristo para ser perdoado. Ele diz, eu não sou ministro do pecado. Já foi perdoado, meu amado. Se você faz isso, prova que tu é um desgraçado. Está debaixo da lei. Então vai atrás do pastor para morrer por você e derramar o sangue. Porque eu não vou lá mais derramar o meu sangue. Já fui, já fiz. Agora estou no céu guardando cada um que tombar. E o pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu. E o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. E o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. E você que está no pastor, o pó volta ao pó, e o Espírito volta ao pastor. Ainda que o pastor está com uma cara e está torto, sem poder andar de Espírito nele. Andando por aí, vendo a nuvem de Espírito nele, que você é justificado pelo pastor. Eu não. Eu sou por Jesus Cristo e creio na sua morte e na sua ressurreição. Creio nos perdão do seu pecado. Eu vivo pela fé. Essa fé foi plantada em mim. Mas vocês que não são dele não têm fé. Não foi implantada. Pelo o derramamento de seu sangue nos nossos corações, passamos a ser filhos. Hoje nós somos filhos de Deus pelo derramamento do seu sangue. Esse sangue que corre na minha veia, o Espírito que está dentro de mim. Esse sangue já foi derramado, não é hoje. Hoje, quando nós nascemos já no mundo abençoado, mundo de Deus, isso é espiritualmente, porque na carne é tribuloso e continua a tribulação. Guerra, fome e peste, sempre teve, terremoto e maremoto. Sempre vai ter. É consequência das nossas falhas, da nossa falta de fé. Mas espiritualmente, já estamos em Cristo Jesus. Já estamos reinando com Ele em vida. Graças a Deus. Tá? A minha tribulação não tira a minha salvação. Me purifica. Quanto mais eu seja corrigido, a minha fé nele é afirmada. Porque eu sou dele. E creio que tudo já foi feito, que aqui eu posso sofrer por um tempo e depois voltar para ele, ser regozijado, gozar da minha vida para todos e sempre. Todos e sempre. Porque eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. João 38. É Jó 38, 4 a 7. Jó. Aqui eu não sei botar essa setinha ainda aqui, meu irmão. Para ser Jó. Você preocupado em Jó, mas como eu conheço, tá? Então eu estou dizendo para vocês, isso aqui não é Jó, é Jó. 38, até que em João não tem 38, você já sabe, né? Jó 38, 4 a 7. 4 a 7. Fala assim, ó. Aonde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você está vendo que isso aqui é antes da fundação do mundo. Quando eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me se tens entendimento. Você não quer ser bom, Jó? Que tem entendimento? O 5. Quem lhe pôs as medidas, e se é quem o sabe, ou quem estendeu sobre ela os cordel. 6. Sabe que, então, fundada as suas bases, foi aqui que os homens tirou, tá, meu amado? Que o mundo gira em cima de colunas, tá? Que a terra tem fundação, que o sol gira, já estava tudo na Bíblia, tá? Fundado as suas bases. Ou quem lhe assentou a pedra angular? Jesus, tá? Aqui é o projeto de Jesus, a pedra angular. 7. Quando as estrelas da alva junta alegremente cantava e rejubilava, e todos os filhos de Deus
E todos os filhos de Deus. E todos os filhos de Deus. Alguma tradução fala anjos, tá? Mas são os filhos de Deus. De tudo. Então, antes da fundação do mundo, já estava com Deus. Todos os filhos de Deus. Ele era o Espírito junto com Deus. Por isso que diz lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volta o pó, o Espírito volta a Deus que o deu. Se o Espírito volta a Deus, que ele veio de Deus, tá? Aqui pelo propósito de Deus. Aqui agora é João 10, 11 e 12. João 10, 11 e 12. Não me vestiste. Ah, não, é Jó ainda, meu amado. Jó, tá? Jó 10, 11 e 12, tá? João não tem isso aqui. Não me vestiste de pele e nevo, e não me ajuntaste com ossos e tendões? Nós, como formou nós? E tendões? O 12. Deste-me a vida e foste bondoso para comigo. E na tua providência, cuidaste do meu espírito. Vestiu de tendões, de juntas, peles, de ossos, tá? De osso, e guardou dentro desse emaranhado de pele, de tendão, de nervo, de carne, de pele, de osso, tá? O Espírito. O Espírito. Então, os filhos de Deus, eles não são carne com o Espírito, como diz os pastores, que precisa para a glória, para ser batizado no Espírito. Não, meu amado. Não. Nós somos o Espírito com carne. Não precisamos de falar língua para ser Espírito, porque nós já éramos Espírito diante de Deus. Nós viemos aqui por um propósito. Participante, os filhos de Deus, vem participar de carne e sangue. Vê aqui em João agora é João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Quero dizer para vocês aqui, ó, meu irmão. Só acredita aquele que lhe implantou a fé. Os espíritos, quando veio para aqui, participaram de carnes, de tendão, de pele, que vocês acabaram de ler lá em Jó. Eles também ganharam o dom da fé. E essa fé foi que fez eles crerem. Porque os que não têm fé, não crê, é pela fé. Não crê. Por isso, muita gente não crê em nada que você fala. E nem nunca vai crer. E nem você pode forçar uma barra. Porque não são filhos de Deus. Eles não têm o direito de ter o Espírito e nem crer pela fé. Está entendendo? Ó, contudo, aos que receberam, aos que creram, é esse, já foi implantado a fé. Em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora veja, o 13. Aos quais não nasceram, não é Cristo, não nasceu, não nasceram, aqui está falando de monte, de multidão. Nasceram por descendência natural, nem pelo a vontade da carne, tá? A carne veio depois, eles já existiam, nem pelo a vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Eram os espíritos que você viu lá em Jó primeiro, que vieram participar de carne e sangue. Agora eles creram pela fé em Jesus, que essa fé já estava nele, e agora eles são filhos de Deus. Não nasceram de homem, mas nasceram de Deus. Isso aqui não está falando de Jesus. Vê que está aqui no plural. Nasceram. Tá? Nasceram. Plural ou singular? Eu não sei explicar disso. Um deles é monte, é de monte. Nasceram. Não é nasceu. Nasceu era Cristo. Mas nasceram não é Cristo. De Deus. Vamos mais à prova. Mais à prova.
Gálatas 4, 6 e 7. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vocês são filhos de Deus? São filhos? Porque vocês são filhos, é você, não é você, tá? Não está falando de Jesus. Vocês, não é Jesus. Jesus não tinha aqui, tá? Ó, era você. Vocês são filhos. Agora aqui é Deus. Deus, ó, ponto. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus coração, ao qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo. É escravo, mas filho. Ó, mais filho. Filho, tá? Não é mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, nós somos herdeiros, tá? Herdeiro de Deus. Tá ouvindo? Somos herdeiros. Porque ele já enviou esse Espírito de seu Filho aos nossos coração. Aqui é que você crê que você é filho. Você não é mais escravo. Você agora é filho. Escravo é só os que não acreditam no seu filho. Está dentro de uma igreja. Falta de fé. Hebreus 2, 10, 13 e 14. Hebreus 2, 10, 13 e 14. 10. Ao levar muitos filhos. Está vendo aqui, meu amado? Ao levar muitos filhos. Lembra dos filhos que lá em Jó cantando? Os filhos de Deus. Que aqueles filhos depois fizeram carne e sangue, comiram de nevo. Aqui está, ó. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito. Por isso aqui, ó, ele teve que cumprir toda a lei. Tornasse perfeito. E era ele que tinha que ser perfeito. Para essa perfeição hoje se torna em nós através da perfeição dele. Que se ele não fosse perfeito, ele não vencia a lei. E nós estava derrubado. Mas graças a Deus que ele venceu a lei. Foi perfeito mediante a lei. E se tornou nosso Pai, nosso irmão. E Deus nosso Pai, nos levando à glória. Mediante o sofrimento e autor da salvação. Está vendo que eu estou falando assim? O sofrimento. E autor da salvação deles. Nós somos salvos. Somos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Eu estou no meio. Dona Sandra Gentil. Você está no meio. Maria das Graças, lá em Trancoso, também está no meio. Seu Emerson, também aí em Portugal, também está no meio. Somos todos filhos dele. Minha mãe, Anitinha, Carlinho, Nete, Graça, Mariquinha. Vocês são tudo filhos de Deus. Vamos ver aqui 13 e 14. Hebreus 2, o 10, o 13 e o 14. Aqui agora eu estou no 13 e no 14 de Hebreus 2. E também nele empurrei a minha confiança. E novamente ele diz, aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos que Deus me deu. E se tu é filho, meu amado, você não precisa ir mais de nada. E filho de quem, meu amado? Do dono do universo. Se você pisar na bola, ele te dá uma chacotada. Mas ele é pai. E não é pai carnal, é pai espiritual. Não te abandona. Os filhos que Deus me deu, diz Jesus. Filho que Deus me deu. Ao 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessas condições humanas. Você viu aí, ó? Deus, Jesus é Deus. Ele participou de carne humana, ele desceu, esvaziou todo o seu poder para participar de carne humana, assim como nós também participamos. Nós também, Espírito, assim como Deus. Só que o Espírito, ainda aqui na terra,
debaixo de fraqueza, dominado pela carne. Mas quando você sair dessa carne, você se torna igual a Jesus. Assim que diz lá em Colossenses, seremos igual a ele. Quando nós saímos dessa carne, recebemos um povo glorioso e seremos igual a Jesus. É assim que diz, não é eu que estou dizendo, lê a Bíblia que você vai ver. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessas condições humanas, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, a lei de Moisés, as trevas. As trevas. Não é o capeta, como as igrejas dizem. As trevas. E se fosse o capeta, ele já derrotou. Derrotasse. Já era derrotado. Mas isso aqui é a lei. As trevas. Tenebrosa que eu falei no começo. Tá? Já foi derrotada na cruz. Quando ele perdoou os pecados e tirou você de debaixo da lei, o diabo. A lei de Moisés. Não estou dizendo que Moisés era o diabo. A lei, que era a lei da morte. Lê lá, 2 Coríntios 3, 7 a 9, para você ver que é que tinha o poder da condenação e o poder da morte. A lei de Moisés. 2 Coríntios 3, 7 a 9, para você ver o que é esse diabo aqui que tem o poder da morte. Lê tudo, meu amado. 1 João 5. Sabe o que é 1 João? Aquele livro que tem lá perto do Apocalipse. João 1, 2 e 3. Aqui é o João 1, 5, 18 a 20. Ó, confirmando que... Tá vendo? Tá vendo? Que você não acredita. Você viu quanta referência? Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Porque ele já tirou o pecado. Porque o Filho de Deus os guarda. Já morreu. E o maligno não lhe toca. Você vê pessoas tremendo lá, debaixo do maligno, cheio de demônio. Ou Deus liberte demônio. Se ele não conseguir se libertar, não é de Deus. Não é de Deus. Não pode tocar nele. Ó. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. E o maligno não pode tocar neles. Porque eles não estão mais debaixo do pecado. Isso é o pecado que trazia condenação. Esse maligno, que é a lei da morte, já foi condenada. Então nós não temos mais condenação. É isso que está falando aqui, tá? Tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Não é do diabo, é dos principados e potestades, no poder dos que se opõem contra Deus, das pessoas que tiram você da salvação. Tá? É isso que é o poder do maligno. O mundo inteiro está debaixo do poder das religiões malignas, os homens que troca o amor de Deus em lei, pancadaria e diabo. E tira vocês, de livrar vocês da escravidão da lei. Se você não é escravo da lei, se é escravo da lei, você está debaixo do poder do maligno. A lei que traz condenação e morte. E quem é que conduz isso? A igreja. Sabemos também que o Filho de Deus já veio. Oh, meu amado, olha que coisa. Vai vir ou já veio? Mas vocês estão esperando. Filho de Deus já veio. E nos deu entendimento para conhecermos. Mas você não quer conhecer. Você quer ir buscar um Deus que está dentro de vocês. O Filho já tem Deus dentro de você. O Espírito já está no seu coração. Você não precisa mais de buscar aquilo que está dentro de você. Você precisa agora de entendimento dado por ele para conhecer. Conhecemos o Deus verdadeiro, que vocês estão debaixo do engodo, debaixo da mentira, tá? Se vocês não der lugar para a purificação das mentes,
não pedir a Deus para purificar a mente de vocês, que é a salvação da mente, vocês vão ficar toda a vida sem entendimento e sem conhecimento de Deus, adorando homens e debaixo de doutrina. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus. Está dentro da gente, seu Filho Jesus, Cristo. Este é o Deus verdadeiro. E esta é a vida eterna, que já está determinada por Deus dentro de cada um de vocês. Nada tira de vocês a vida eterna. Meu amado, vocês só veem isso do lado de cada cruz. Do lado de lá da cruz, vocês vão ver sofrimento, morte e dor. Hebreus 10, 10 a 12. Hebreus 10, 10 a 12. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis. Fez o que Deus quis. Nós somos purificados. Nós somos purificados dos pecados. Isso é nós da graça, tá, meu amado? Purificado do pecado. Vocês que estão dentro da igreja procurando ser perdoados dos seus pecados, você está fora de Cristo. Você está fora de todas essas bênçãos aqui. Isso só do lado de cada cruz. Por isso que os pastores só levam vocês para antes da cruz. Que é do outro lado da cruz. Só tem bênção. E eles não acreditam em bênção. Nosso pecado foi purificado dos pecados pela oferta que ele fez. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Já purificou os seus pecados? Uma vez por todas. Não precisa você fazer mais nada, abençoado. Se vocês desobedecem, não estão com a fé implantada de vocês. E vocês retrocedem. E ele não tem prazer naquele que recua. Você volta para debaixo da lei. E debaixo da lei você está debaixo de maldição. Do seu próprio corpo, por seu próprio corpo, sua morte, seu próprio corpo. Todos sacerdotes judeus cumprem todos os dias os seus deveres religiosos. Campanha, todos os dias, termina uma, vem outra. Santa Ceia, termina uma, vem outra. Todos os dias, seus deveres religiosos. Você tem que não perder um culto. Se perder um culto, Jesus vai vir. Você corre o risco de ficar. Você vai morrer, vai para o inferno. Porque Jesus, pelas igrejas, não perdoou o seu pecado. Ela anda cumprindo o seu dever religioso todos os dias. Seu dever religioso todos os dias. E os seus deveres religiosos. E oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios. Não é assim? Todo mês tem ceia. Toda semana tem uma campanha em uma casa, uma vigília. Todo mês bota vocês para jejuar. Para jejuar. Muitas vezes os mesmos sacrifícios. Mas estes nunca poderão tirar pecado. Vocês continuam miserável, pecador. Você faz tudo isso e não sai do pecado. Tem que fazer e continua pecador. Tem que jejuar, continua pecador. Tem que fazer campanha, continua pecador. Tem que tomar Santa Ceia, continua pecador. Você toma Santa Ceia hoje, amanhã você não vai para o culto, você é um pecador miserável. Porém, Jesus Cristo ofereceu-se um sacrifício para tirar pecado. Uma oferta que vale para sempre. Para sempre. Você não está mais debaixo desses engodos, debaixo da mentira. Mas isso você só vê do lado de cada cruz. Que do outro lado da cruz, o mundo era tenebroso. O mundo estava debaixo do pecado. Hoje você está livre. Depois aceitou-se do lado direito de Deus. Aceitou-se do lado dele. E ele mesmo é o próprio Deus. Saiu do corpo de Jesus. E hoje é um Deus que o homem nunca viu, que só via Jesus. Hebreus 2, 15 e 18. Estou terminando.
e também para libertar os que foram escravos. Mas continua, né? Foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Não é assim que está nas igrejas, ó. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. O que é que faz você estar na igreja hoje? Isso aqui, ó, medo da morte. Medo da morte. Medo de perder a salvação. Medo de ir para o inferno. Você não acredita no sacrifício de Jesus, mas só acredita no pastor, que ele é ungido para fazer a intercessão entre você e Deus. Não é Jesus, é o homem. E é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão. Pela a fé de Abraão, se tornamos filhos de Deus. Através, os que são filhos de Deus, é pela fé de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, os filhos de Deus. Eu acabei de mostrar para vocês até agora. Irmão, a fim de ser o grande sacerdote deles. Olha quem é? O Filho de Deus. É o grande sacerdote. Não tem mais pastor, mais ninguém. É Jesus o nosso altar e o Espírito Santo o nosso intercessor. Bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E foi perdoado. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados. Pois ele mesmo foi tentado e sofreu por todos nós, perdoando todos os nossos pecados. Se você volta para antes da cruz, você não vê nada disso. Você não é filho de Deus. Você não é salvo. Você é miserável. Você está debaixo do pecado. E Jesus ainda não tinha morrido. E não tinha levado os seus pecados. Mas se você vem para o outro lado da cruz, Romanos até Hebreus, você vai ver que nós já foi perdoado, se tornado filho, purificado. Nós já temos certeza da nossa salvação. É largar esse corpo e voltar para Deus. Amém, meu amado? Para terminar, Lucas 11, 11 a 13. O qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Qual é o pai? Uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de seres maus, que nós somos maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito. Aqui eu encerro, meu amado. Você que vai ouvir esse vídeo, quando lhe levarem para antes da cruz, o Velho Testamento, Mateus, Marco, Lucas, João, Pedro, Tiago e Judas são para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo para os gentios e todo o mundo. Saiba que você é um gentio, que você não é uma ovelha perdida da casa de Israel. Se você for para esses evangelhos, a não ser o de Paulo, você volta para antes da cruz.
Porque esses apóstolos andavam com Jesus, Jesus não tinha morrido e ressuscitado. E se você está no Cristo não ressuscitado, você está debaixo de um evangelho de condenação, que quer fazer a transição da lei para a graça. Você está debaixo da lei, pecador e miserável. Mas se você passa para os livros de Romanos a Hebreus, onde é a graça, porque esses outros evangelhos estão no Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido em Novo Testamento e em graça. Você está no Novo Testamento, você não está na graça. Quando você entra na graça, você vai ver que Jesus já morreu e já ressuscitou, que foi crucificado, já lhe perdoou, já lhe fez filho. E qual é o filho que ele condena? Deus é amor, a própria igreja disse. Se ele é amor, jamais ele vai levar o seu filho ao fogo eterno. Se ele é amor, jamais ele vai levar o seu filho a uma condenação. Se ele é amor, jamais ele vai matar o teu filho. Não. Ele já nos perdoou, colocou teu espírito e já te deu a vida eterna. E aí plantou o teu reino dentro de você. Você é livre da escravidão, livre de tudo. Agora é só esperar cumprir na tua vida o propósito de Deus. Seu corpo volta ao pó e seu espírito volta a Deus que o deu. Esse é para os filhos de Deus. Amém? Você só vê isso na graça, a qual os pastores te levam para a lei, para os livros históricos e te pecador e miserável. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dê like, assine o gostei, para que essa mensagem chegue para você e para aquelas pessoas que precisam ser libertas e saber que ela é filha de Deus, que Deus já morreu por ela e que ela não tem mais nada que pagar. Jesus diz: Pai, está consumado. Pai, está consumado. Já fiz tudo. Não precisa seus filhos fazer mais nada. Amém, meu amado? Que Deus abençoe.